Prepare-se para uma das histórias mais poderosas de fé e perseverança que você já ouviu. Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O que você faria se de um momento para o outro tudo o que ama fosse arrancado de você? Sua fé seria abalada? Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais profundas da humanidade. A história de Jó. O homem que perdeu tudo, mas jamais abriu mão de sua fé. Se você já passou por momentos difíceis e questionou os motivos, esta história é para você. Fique até o final e descubra o que Jó nos ensina sobre o valor da confiança em Deus, mesmo nas maiores adversidades. O começo de tudo. Em uma terra distante, havia um homem chamado Jó, considerado o mais íntegro e justo de sua geração. Ele vivia em Uz, uma região próspera e bela, e era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jugos de bois, 500 jumentos e um grande número de servos. Sua vida era abençoada de todas as formas possíveis, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele era devoto, íntegro e temia a Deus, evitando o mal em todos os seus caminhos. Mas Jó não apenas se preocupava com sua própria integridade, ele também zelava pela vida espiritual de sua família. Após cada festa realizada pelos filhos, ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, temendo que em algum momento seus filhos tivessem pecado ou amaldiçoado Deus em seus corações. Imagine isso. Um pai tão dedicado à fé que sacrificava pelo bem espiritual dos seus filhos, mesmo sem saber se eles haviam cometido erros. O desafio no céu. O que Jó não sabia era que em um plano invisível, muito além da sua compreensão, algo muito maior estava acontecendo. Em um dia específico, os anjos vieram se apresentar perante Deus e Satanás, o acusador, também apareceu. Deus, com orgulho, apontou para Jó, dizendo: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás, sempre cínico, respondeu: "Será que Jó teme a Deus sem motivo? Não foi porque o Senhor cercou ele e tudo que ele possui com uma proteção? Tire isso dele, e veremos se ele não amaldiçoou o seu nome." Neste momento, uma aposta divina estava em andamento. Satanás estava convencido de que, se Jó perdesse tudo o que tinha, ele abandonaria sua fé. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás o testasse, mas com uma condição: você pode tocar em tudo o que ele possui, mas não pode tocar na sua vida. O desmoronamento foi então que começou o desastre. Em um único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras que destruiriam qualquer um. O primeiro mensageiro chegou correndo, ofegante. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando quando os sabeus atacaram. Eles mataram todos os seus servos e levaram os animais. Eu fui o único que escapou para contar a você. Antes que Jó pudesse absorver a notícia, outro mensageiro chegou. Fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e servos. Eu fui o único que restou. Enquanto ainda falavam, outro mensageiro veio. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e levaram seus camelos, matando seus servos. Eu sou o único sobrevivente. E por fim, o golpe mais doloroso de todos. Seus filhos e filhas estavam comemorando na casa do irmão mais velho, quando um vento poderoso veio do deserto e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você. Jó havia perdido tudo: seus bens, seus servos e, o mais importante, seus filhos. A dor de um pai que perde todos os seus filhos de uma só vez é inimaginável. Qual seria a sua reação? A de Jó foi impressionante. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e, caindo ao chão, adorou, dizendo: "Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo depois de perder tudo,
Jó não pecou nem culpou Deus. Isso é fé inabalável. Mas o teste ainda não havia acabado. O segundo ataque, Satanás não estava satisfeito. Ele foi novamente ao encontro de Deus e mais uma vez Deus apontou para a integridade de Jó. Satanás, no entanto, argumentou: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Toque nele agora em sua saúde e ele amaldiçoará você na sua face. Deus então permitiu que Satanás atacasse Jó fisicamente, mas não tirasse sua vida. Assim, Jó foi atingido por feridas terríveis em todo o corpo, da cabeça aos pés. Ele sentia dores insuportáveis, se coçava com pedaços de cerâmica quebrada enquanto se sentava em cinzas. Sua esposa, incapaz de suportar ver o sofrimento dele, disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó, mesmo em agonia, respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? O silêncio dos amigos e o diálogo. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Quando viram de longe, mal puderam reconhecê-lo. Eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, pois a dor de Jó era imensa. Você consegue imaginar a intensidade desse momento? 7 dias de silêncio absoluto diante de tanto sofrimento. Após esse período, Jó finalmente quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoou a Deus, mas sim a própria existência. Quem nunca, em meio ao sofrimento, se perguntou por que nasceu? Seus amigos, no entanto, começaram a questionar se Jó não teria cometido um pecado para merecer tal sofrimento. Para eles, era impossível que um homem justo sofresse tanto sem motivo. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que Jó deveria buscar a misericórdia de Deus. Bildade e Zofar concordaram, acusando Jó de ocultar pecados. Imagine só, além de todo o sofrimento, Jó ainda foi acusado pelos amigos de ser o culpado de sua própria dor. Mas Jó sabia que era inocente e, em sua revolta, chamou seus amigos de médicos inúteis e difamadores. O clamor por respostas. Jó, desesperado, clamou para que Deus lhe explicasse o motivo de tanto sofrimento. Ele ansiava por um mediador que pudesse apresentar seu caso diante de Deus. Mas os céus permaneciam em silêncio. Jó então expressou sua angústia. Se ao menos eu soubesse onde encontrá-lo, iria até o seu tribunal. Sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A dor de Jó não era apenas física ou emocional, era espiritual. Ele sentia-se abandonado, sem respostas e sem a presença de Deus. Quem nunca se sentiu assim? A resposta de Deus. Finalmente Deus falou. Mas ao contrário do que Jó esperava, Deus não lhe deu explicações. Em vez disso, Deus fez uma série de perguntas que desafiavam a compreensão humana. Ele perguntou a Jó se ele estava presente quando o mundo foi criado, se ele conseguia controlar os céus ou as criaturas mais poderosas da terra, como o Bimote e o Leviatã. Jó, diante da majestade de Deus, reconheceu sua pequenez. Ele percebeu que não tinha o direito de questionar os planos divinos, pois a sabedoria de Deus está além da compreensão humana. Humildemente, Jó respondeu: eu falei de coisas que eu não entendia. Por isso me desprezo e me arrependo em pó e cinzas. A restauração. Depois desse encontro com Deus, algo incrível aconteceu. Deus não apenas restaurou tudo o que Jó havia perdido, como o abençoou com o dobro de sua riqueza. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, e suas novas filhas eram as mulheres mais belas de toda a terra. Mas mais importante do que seus bens e família, Jó encontrou redenção em sua fé. Ele entendeu que, mesmo nos momentos de maior dor e incompreensão, Deus está presente. Conclusão. A história de Jó nos ensina uma lição atemporal. Mesmo nas horas mais sombrias, devemos manter nossa fé. Jó não recebeu as respostas que procurava, mas encontrou algo muito mais valioso: a reconexão com Deus.
Se esta história tocou você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e perseverança. Nunca se esqueça, Deus está conosco, mesmo quando não entendemos os motivos do nosso